Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, o vídeo mais completo do YouTube sobre telhado. Nós vamos fazer o orçamento do material, vamos falar qual material que nós vamos utilizar, fazer a colocação da linha, caibros e riberal, toda a parte de madeiramento e a colocação da telha. Vídeo completinho desse telhado que você está vendo aqui atrás. Então bora comigo pro vídeo. É um telhado simples, nós estamos aqui na coberta. Então vou mostrar aqui para vocês como é que vai ser feito aqui, tá? O telhado nós vamos fazer exatamente dessa área aqui. Veja que a empena ela já foi feita, né? A empena é justamente essa parte da inclinação. Aqui nós estamos utilizando 30% de inclinação, ou seja, a cada metro, né, sobe 30 centímetros. Cada metro 30 centímetros e assim ele vem subindo até aqui. Que é o telhado que a gente vai procurar gravar aqui para vocês. Mas o outro aqui é igualzinho, né? E também tem esse aqui para trás aqui, ó. Essa casa é exatamente aquela dali, tá vendo? Telhado da frente, telhado da varandinha e esse telhado de trás, tá bom? Ele é praticamente igual, né? Então a questão da empena, né? A questão da inclinação. Você vê que aqui a gente iniciou com uma fiada em cima da laje, certo? Sempre é bom iniciar com uma certa altura acima da laje aqui para poder conseguir colocar a primeira linha, né? E aí 30%, a cada metro, né, ele sobe 30 centímetros, mais 30, aí vai 60, 90 e aí vem até aqui. Essa distância dali até aqui tem 4,40 metros, certo? O telhado ele vai iniciar de lá, né, ele vai vir até aqui, ele vai ficar um pouco abaixo aqui, porque aqui é justamente aquele espelhozinho que tem lá, ó, né? Essa diferença de altura de um telhado para o outro. E aqui já é o outro telhado que passa aqui. É a parte do meio, né, da divisa da casa, que na divisa da casa eu tenho uma parede dividindo, né, como aqui é outra casa, mas é igualzinho, bem mesma medida, tudo igual. Aí aqui é o seguinte, essa parede ela sobe, né, justamente porque é a divisa da casa. Aí aqui vai ter o rufo, né, chapinha em cima e o telhado. Aí esse telhado aqui para cá, para fora ele passa, né, você pode ver na outra ali, ela passa 70 centímetros para fora aqui e para cá ela passa 70 para fora. Parte do telhado aqui de trás, né, a caixa d'água já está instalada ali já. Agora vai fazer a coberta. Você vai ver que o telhado aqui de trás, como ele precisa vencer aquela altura a mais ali, né? Ele tem que partir daqui já com a altura a mais. Então aqui, ó, você vai ver que tem 60 centímetros, né? Que é justamente para poder vencer essa altura que ele vai terminar mais. Se fosse para terminar mesmo no meio, né? Na mesma altura, né? Porque aquela cumieira no meio, eu não precisaria levantar aqui, eu só precisaria de uma fiada aqui, ó. Mas aqui tem as três justamente para compensar. A telha que nós estamos utilizando é a telha de concreto. Então, um dos primeiros passos, antes de eu fazer o orçamento do meu telhado, é a escolha da madeira que eu vou trabalhar, certo? Aqui no meu estado, a madeira que mais a gente trabalha é maçaranduba, né? Essa madeira aqui, tá? Essa linha que tá meio feia assim, porque é um pedaço que tinha jogado ali. Mas a madeira de maçaranduba, ela tem algumas características interessantes. A primeira delas é que ela é altamente resistente. Das madeiras que eu conheço para telhado, é a mais resistente que eu conheço. Ela é uma madeira bem densa, bem dura, tá? A característica dela é realmente essa dureza, cupim não come, ela não se estraga, ela é muito resistente em termos, né, de vão livre. A desvantagem dessa madeira é quando você precisa fazer um telhado realmente aparente, um telhado mais bonito, né, mais requintado, onde você mesmo planando ela ainda fica defeito. Ela costuma rachar, né, por essas características dela ser muito fibrosa, então ela não tem um acabamento tão belo. Mas em termos de qualidade é excelente, certo? Então o primeiro detalhe é esse. Por padrão aqui na minha região, nós encontramos essas madeiras já vendidas padronizadas de tamanho. Então, primeiro que nós vamos ver aqui vai ser as linhas, né, que são justamente as terças, a parte estrutural do telhado. Nós encontramos elas na medida de 10, tá, de altura, por 5. Nós encontramos também de 11,5, certo, por 5 aqui, 11,5 na altura, por 5. Tem ela também de 13,5 na altura, por 5. Ela 20 na altura por 5 também, 30, tá? Então o tamanho vai depender, vai sempre variando nessa questão da altura. Quanto maior a altura dela, mais o vão livre que ela vai suportar. A madeira que nós vamos utilizar, e a mais padrão que a gente utiliza em telhado, é justamente essa daqui, que ela tem 5 na largura por 11,5 na altura. Quando a gente vai fazer um telhado aparente, a gente precisa planar essa madeira, né? Então se você planar, ela vai dar uma reduzida no seu tamanho, vai dar por vezes 4,5 por 11, certo? Então antes de eu pedir esse material, eu preciso saber quanto que essa linha suporta de vão livre, né? Essa linha nessa configuração de 5 por 11,5, ela no máximo de vão livre que ela suporta são 3 metros, certo? Então se eu tenho um telhado com mais de 3 metros, as linhas são maiores, a linha você compra de 6 metros, 7 metros, mas ela vai suportar em vão livre no máximo 3 metros. Nesse caso aqui, esse telhado da frente tem 4 metros aqui de vão livre, que é dessa parede até a outra parede, né? 4 metros. Para eu usar esse tipo de linha, eu preciso que calçar ela no meio com pontalete, tá? Nós vamos calçar com a linha embaixo, um pontalete, para poder
realmente dividir esse espaço. Então, em vez de ficar com 4 metros, por exemplo, ela vai ficar com 2 metros só de distância, porque eu vou apoiar no meio. Claro, isso eu preciso ver se a minha laje aqui, ela suporta. No caso, essa laje é uma laje que ela tem a capacidade de suportar essa carga extra aqui do telhado, tá bom? É bom você ver isso porque tem lajes de forro que elas não foram planejadas, projetadas, né, para receber carga extra do telhado. Essa daqui foi planejada para isso, certo? Então, por isso eu posso utilizar essa linha mais fina, que é mais barata, e aí eu somente coloco um pontalete aqui embaixo que ela vai se dissipar tranquilamente. A questão do espaço entre essas teças, né? Eu tenho uma linha aqui, tem outra aqui, né? Quanto que ela vai suportar essa distância? Vai depender do caibro. No caso dos caibros, né, que são justamente as madeiras que estão nesse sentido, eu tenho ela na configuração 2,5 ou 3 aqui por 5 de altura, e tem também o 5 por 5. O que nós vamos utilizar aqui é exatamente esse de 2,5 por 5. A distância máxima de vão livre, que é justamente entre uma teça e outra, é de 1,5 m, certo? Entre 1 metro a 1,5 m. E 1,5 m é o limite mesmo, certo? Então, para esse telhado aqui, que é um telhado mais carregado, né? O telhado de concreto é um pouco mais pesado, nós estamos deixando ela aqui com 1,10 m por conta do tamanho. Então, essa parte do telhado da frente está ficando com 1,10 m, porque tem 4,40 m, então dividido por 4, né? Que é 4 espaços, vai dar aí 1,10 m. Já o 5 por 5, você consegue despassar um pouco mais essas linhas. Importante que telhado, nós temos a configuração de linhas nesse sentido, no sentido do caimento do telhado, e caibros, como nós também podemos ter linhas, caibros e ripas, né? A ripa é essa madeirazinha mais fina que vai justamente em cima do caibro para poder ele pegar as telhas, tá? Essa ripa ela tem geralmente de 1 a 1,5 de altura por 5 na largura. Então a configuração que nós vamos utilizar vai ser linha, caibro e ripa. Cada projeto tem sua particularidade, mas aqui ele vai estar exatamente a linha nesse sentido, né? No sentido do contrário ao caimento, vai vir o caibro por cima e vai vir a ripa para poder pegar as telhas. Isso, algumas pessoas preferem somente linha e caibro, né? Onde você bota as linhas no sentido aqui do telhado e coloca, né, o caibro para poder receber as telhas. Em termos de madeira, é quase a mesma coisa, porque quando eu trabalho com a linha nesse sentido e caibro para pegar as telhas, eu preciso aproximar um pouco mais essas linhas. Ela vai ficar ali com 1 metro, às vezes menos de 1 metro, porque senão o caibro vai flambar muito, vai entortar muito. Então eu acabo tendo um pouco mais de linha e um pouco mais de caibro, porque os caibros agora eles vão ser colocados no tamanho da telha, né, da guia da telha. No caso, essa telha aqui é 33 centímetros aproximadamente. Já a configuração linha, caibro e ripa, eu coloco os caibros a 40 por padrão e a ripa é quem vai ser a guia, ficando ali a 33. No decorrer do vídeo você vai entender da série de vídeos. Só para você entender que há configurações diferentes para a montagem do telhado, e a que nós usamos aqui é essa, né? Caibro, linhas e ripa. Se você não tem um projeto, você vai pegar a medida, né, do seu vão livre, então o tamanho do telhado que você quer, justamente para você comprar o seu telhado. Um detalhe importante aqui na hora da compra da madeira: a madeira ela é vendida sempre cortada a cada 50 centímetros, ou seja, 3 metros, 3,50 metros, 4 metros, 4,50 metros, no tamanho que você precisa, mas sempre ela vai ser vendida a cada 50, cortada a 50 centímetros. Agora vamos lá para o projeto, justamente para a gente fazer o orçamento do material. Então vamos ao orçamento do telhado. Se observar aqui, está o telhado todinho, né, das duas casas, tá? Então nós temos o telhado que nós vamos fazer, que é esse aqui. Tem os telhados das varandas ainda embaixo, né? E os dois telhados de trás, que são esses aqui. Eu vou fazer apenas o orçamento desse aqui, né, para o vídeo ficar mais curto. Mas você sabe que para todos vai mudar somente as medidas, mas os princípios são os mesmos, certo? Primeira coisa que eu tenho que identificar é o tamanho, né, do meu telhado, tá? O meu telhado, ele tem 4,71, tá identificado aqui já, né? E assim, descendo, ele vai ter 5,20, certo? 5,20 daqui, né, até o final aqui, certo? Esse é o tamanho do meu telhado. Agora, na hora de eu fazer o computativo de material, eu tenho que me atentar a alguns detalhes, certo? Primeira coisa, nós vamos começar pelas linhas. Como nós estamos fazendo o telhado, né, linha, caibro e ripa, primeiro nós vamos colocar as linhas, né, que são nesse sentido. Se eles são nesse sentido, eu preciso de uma linha de 4,70, que é o tamanho total do meu telhado, mais 10 que vai entrar aqui, ou seja, eu preciso de uma linha de 4,80. Como não tem linha de 4,80, nós vamos comprar a maior, que é 5 metros, certo? Então, 5 metros. Eu vou precisar de 5 linhas. Como é que eu vou saber a quantidade de linha? Eu vou pegar esse tamanho que eu tenho aqui, que é de 4,30. Só que esse telhado aqui descendo, ele fica maior porque tem a inclinação, né? Quando você tem uma inclinação no telhado, ele aumenta, por exemplo. Vou mostrar um exemplo aqui prático. Se eu botar a caneta aqui, ó, encostada na caixa aqui,
e só simplesmente levantar, ó. Ó, ele abriu um espaço aqui, tá vendo? Eu não mexi a caixa, eu só apenas inclinei a caneta. Isso é o que acontece com o telhado. Você considere que as linhas que estão inclinadas, ou caibo, qualquer madeira que tiver inclinada, vai estar um pouco maior, certo? Quanto que fica maior? Geralmente, na inclinação de 30%, a gente coloca 5 centímetros a mais para cada metro. Tem 4 metros aqui aproximadamente, né? Eu vou colocar mais 20 centímetros. Segue o raciocínio comigo, né? Para você não se perder. Né? Nessa parte que está inclinada, né? No caso, essa medida que está inclinada aqui. Eu tenho 4,30, certo? Daqui até aqui na parede. Eu tenho o que vai aumentar, né? Porque está inclinado, ou seja, mais 20 centímetros, vai dar 4,50. 4,50 mais o beiral que está passando para fora aqui de 70 centímetros. Não está dando para ver aí, mas 70 centímetros vai dar 5,20, certo? Então, a realidade desse telhado aqui, nesse sentido, tem 5,20 por 4,70. 4,71. Se eu pegar essa medida de 5,20, eu não consigo fazer com madeiras de 5,20, né? Eu vou ter que comprar de 5,50, certo? Então, se atente a esse detalhe. Certo? Então, aqui eu vou pegar esses 4,40 que eu tenho, né? Inclinado daqui até aqui, que é 4,30 dessa parte aqui até a parte de fora daquela parede que tem bem aqui, certo? Essa parede está alinhada aqui, ó. Tem 4,30, certo? Se eu medir pelo lado de dentro, aí fica 4,40. Aqui está inclinado, aqui está 4,30, mas é porque ele está medindo na parte reta, né? Como eu inclinei, vai aumentar um pouco mais. E dividir esses 4,40 por 4, né? Que aí vai ser os espaços entre as linhas, vai dar 1,10 m mais ou menos, de eixo a eixo de cada linha. Então vão ser 4 linhas mais uma, né? Porque quando eu divido, eu estou dividindo os espaços. E eu tenho que considerar a primeira aqui. Então vão ser 5 linhas, certo? Eu já botei aqui, ó, 5 linhas de 5 metros aqui, né? Porque 4,71 vai dar 5 metros, certo? Então já encontramos as linhas, são 5 linhas. Agora vamos encontrar os caibros. Os caibros eu vou precisar de um comprimento de 5,20, né? Que é exatamente essa medida aqui inclinada, né? Até o final aqui. Não tem caibro de 5,20, ou é 5 ou é 5,50. Então vamos botar os caibros de 5,50, caibro de 5,50, certo? Deixa eu não mostrar esse aqui, né? Esse aqui é um corte do telhado, né? Como é que ele vai ficar, certo? Vindo aqui, né? Então estamos as linhas aqui, né? Que é aquela paredinha daqui até aqui, ó. Então eu tenho 4,30 metros daqui até aqui. Quando eu inclino, né? Aí vai aumentar esse tamanho aqui, certo? Aí eu vou colocando as linhas. Então eu vou ter uma linha aqui, 2, 3, 4, 5. Então vão ser 5 linhas, certo? Agora os caibros é esse que está descendo aqui até o final. Esses caibros aqui, daqui até o final, eu vou precisar deles, né, com 5,50 metros. Eu vou usar 5,20, mas eu tenho que comprar de 5,50. Agora a quantidade é essa medida aqui, dividido por 0,40, porque o espaço dos caibros vai ficar com 40 centímetros, aproximadamente. Se eu pegar 4,71, 4,70, né, que 1 centímetro não faz diferença, e dividir por 0,40, vai dar 11,75. 11,75 eu tenho 11 espaços e quase 12 espaços, né, de caibros de 40 centímetros. Então vão ser aqui 12 mais 1, porque quando eu estou dividindo por espaços, né, imagina aqui, ó, se eu pegar, isso fica melhor de entender assim, ó. Eu tenho um espaço aqui, né, tem 2 metros aqui, vamos supor, tenho 2 metros, e vou dividir por 2, né, eu tenho 2 espaços, então dividir por 2 eu encontro os 2 espaços. Só que são 3 caibros, né? Por que são 3 caibros? Porque é a divisão dos 2, só que é 1, 2, só que tem o primeiro aqui, né? Da saída, então é por isso que são 3. Só dando um exemplo para você entender por que chegamos a esse resultado. Então se são 12 caibros, lembre, se não der arredondado, sempre, né, coloque para frente, porque aí você consegue diminuir um pouco mais. Em vez de botar 40, bota 39, né? Que é o que nós vamos fazer aqui. Então eu tenho 12 caibros mais 1. Certo? Então eu vou precisar de 13 caibros. 13 caibros de 5,50, né? Que é até lá. Agora nós vamos para as ripas. As ripas, elas estão nesse sentido. Elas não aumentam o seu tamanho, né? Exatamente o tamanho que está aqui. Então tem 4,71. Eu vou precisar de ripas de 5 metros também. Quantas ripas vão pegar? Eu vou pegar essa distância que é daqui até aqui, que é de 5,20. Vou pegar os 5,20 e vou dividir por 0,33. O espaço, né, de guia da telha de concreto é 33 centímetros aproximadamente. Varia de telha para telha. Por exemplo, a telha americana tem uma medida, a telha romana tem uma medida, a telha colonial tem uma medida. Então leve em consideração a sua telha que você está usando. Certo? E é importante que você veja exatamente a telha que você está usando, porque muda de telha para telha. Essa é 33 centímetros. Se eu pegar
5,20, que é essa distância daqui até aqui, né, do final do telhado. 5,20, certo? E dividir por 33 centímetros vai dar 15,75, ou seja, 16 ripas, né? Mais uma que é a primeira. Não está bem preciso, porque no final depois a gente vai recuar um pouquinho ela aqui, né? Vocês vão ver no outro vídeo. A gente vai recuar um pouquinho, mas é melhor que você esteja sobrando. Ou seja, resumido aqui, eu preciso de 16 ripas de 5 metros. 16 de 5 metros, tá? Então eu vou botar aqui 16 unidades de 5 metros. A ripa é interessante que você peça um pouquinho a mais, porque elas são finas, né? São fáceis de quebrar. Geralmente aqui a gente pede mais uma para poder fechar, certo? Geralmente pede 17, 18. Agora vamos para o beiral, né? A madeira de beiral aqui da frente e da lateral aqui, né? Que vai dar acabamento no telhado. Eu posso usar de 10, de 15, né? Vai depender do seu gosto, né? Geralmente aqui a gente usa os de 13 centímetros de altura. Então vai ser beiral aqui, né? Que é a parte do telhado da parente. Onde tem telhado aparente é o beiral, né? Então 5,50 aqui. Então tem um beiral de 5,50 que eu vou botar aqui. Então tem um beiral aqui, que é essa parte aqui. Já a frente aqui só dá 5 metros, né? Ó, 4,71. Já vai para 5 metros. Nesse caso aqui eu vou pedir de 5,50 também. Por quê? Porque tem essa dobradinha aqui, ó, que é de 50 e poucos centímetros aqui. Então eu vou pedir 2 beiral de 5,50. Considere, né, todas as paredes. Então essa, então 5,50 aqui, mais esse aqui. Agora vamos calcular aqui, pessoal, a telha, né, a quantidade de telha, tá? Eu até tinha feito aqui, mas perdi a gravação, eu tive que gravar de novo. Como é que eu vou encontrar a telha? Então, para mim encontrar a quantidade de telha, primeiro eu tenho que saber a metragem quadrada, né? Isso considerando o telhado inclinado, certo? Não o telhado reto. Do meu, que eu vou fazer. Então, eu tenho 4,70 aqui, né? Ó, 4,70 multiplicado, né, pelo comprimento, que é de 5,20. Que vai dar aí 24 metros e 44, certo? 24 e 44, 24 metros quadrados, certo? Essa telha que eu estou utilizando aqui é a telha de concreto. Essa telha são 11 telhas por metro quadrado, ou seja, são 24, né, metros quadrados que deram, 44, multiplicado por 11, que é a quantidade de telha, que vai dar aproximadamente aí uns 268,84. 268,84. 270, né? Porque também tá faltando só uma telha, um quebradinho. Então são 270 telhas, certo? Eu até tinha anotado aqui, como eu disse, né? Então são 270 telhas. Então esse é o material que nós vamos precisar, né? As linhas, são 5 linhas que eu vou colocar. Detalhe, né? Eu falei no início do vídeo que essas linhas eu preciso calçar elas aqui. Então eu só preciso de 3 metros, 2,50 metros dá, ó. Porque eu vou calçar essa daqui, ó. Calçar essa e essa. Essa baixinha aqui eu calço com um pedaço de cabra, essa daqui nem precisa calçar, um pedaço de tijolo eu já calço aqui, ó. Que é bem baixinha, né? Ou se o caso for precisar, você acrescenta mais uma linha aqui. O prego para colocar o cabo é esse aqui, ó, maior. Chama 3x8, certo? Vou pegar ali. Então prego 3x8, 1 kg. 1 kg de prego 3x8, certo? Desse aqui. E o prego que nós vamos utilizar para as ripas é esse pequenozinho aqui. Ele é de 1 1/4 por 14. Dá mais ou menos umas 200 gramas, tá? Nesse caso aqui é grama, pregozinho pequeno. Se você estiver utilizando só linha e cabo, você só vai precisar desse maiorzinho aqui, ó. Claro que se o telhado for maior, você vai ter que ampliar essas medidas e tudo mais. Se você observar, algumas partes já está rebocado, né? Como você pode ver aqui. Outras não estão rebocadas, porque a parte interna não há necessidade de rebocar. Está sendo rebocado justamente as partes que vão aparecer. Então a gente reboca antes porque facilita na hora de colocar o madeiramento, né? Porque depois que coloca a madeira para rebocar um pouco mais complicado. Então a gente reboca logo antes, você pode ver. Então ela está passando um pouquinho abaixo da linha, tá? Mas não tem problema. Como a função desse reboco é justamente a parte de cima, né? A parte que vai ficar exposta. Então essa parte aqui aparece, essa parte aqui aparece. A gente já rebocou antes justamente para ir ganhando tempo. Aqui do outro lado, quando o pedreiro foi fazer, ele se confundiu, acabou rebocando aqui, mas não precisava nessa parede, né? Só as partes de fora, as partes que aparecem. Vamos fazer agora as medidas, né, na parede aqui, para poder eu quebrar essa, para poder fazer a colocação das linhas, certo? Então as linhas vão ser colocadas aqui, né? Nesse sentido aqui. E como eu tenho 4,40 metros, eu vou simplesmente pegar os 4,40 metros, dividir, eu vou colocar 5 linhas, certo? Vai ficar com 1,10 m, né? Que 4,40 dividido para 4 espaços vai dar 1,10 m. Então simplesmente eu vim aqui, botei um aqui no início, vou medir ela aqui, ó.
a altura, ter o cuidado aqui para a madeira passar em cima, então vai ficar mais ou menos aqui. E aqui eu vou medindo daqui, ó. 1,10 m aqui, ó. Certo, ó. Então eu venho aqui e marco aqui para eu colocar a linha. Importante salientar que essa empena, né, toda a parte de alvenaria, ela foi feita nivelada. Na hora de colocar as linhas a gente vai conferir o nível novamente, mas a linha vai ficar exatamente assim, ó. Rente aqui para poder a madeira passar lá para fora, vai deixar rente aqui. E é só marcar aqui, ó. Ele vai ficar exatamente aqui. Posso quebrar passando, né? Não preciso quebrar bem certinho, porque quando eu for colocar a linha eu tenho esse ajuste fino aqui. Vou ter outra aqui, ó, na altura aqui. Procuro quebrar já na altura, e a parte de largura eu posso deixar um pouquinho maior. Eu já tinha medido antes, tá aqui a outra, ó. Só marcar aqui. Eu tinha marcado aqui, dividido 1,10 m para todas elas. Já estão no ponto de quebrar. Vou fazer o corte aqui para poder fazer a colocação da linha. Eu sempre vou preferir que ela finalize aqui certinho, para a linha não ficar descendo, né? Porque o telhado vai ficar empurrando aqui. Então eu vou cortar certinho aqui, e para cá eu deixo uma sobrazinha. Prontinho, já furamos os buracos. Furamos aqueles ali também na medida. Esse aqui atravessa lá pro outro, porque coincide lá no outro telhado também, ó. Em cima vamos fazer as medidas, né, da linha, medindo daqui do final dela até lá, certo? No caso, o projeto está dizendo que é 70 centímetros para cá, só que eu vou deixar 65, porque a telha lá, ó, tá vendo? Ela passa um pouquinho para cima do beiral. Ela passa 5 centímetros para cima do beiral. Por isso que a gente vai deixar aqui com 65. Mas se a madeira tivesse pedido 70, a gente deixava com 70, tá? Então, observe esse detalhe. Como a frente também, ó, se a gente for medir os caibros, a gente vai considerar 70 ponta da telha lá, ó. Então a gente vai botar 65 aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó, treino, ó, 65 para fora, que é o tamanho da madeira que eu vou deixar. Tô 70, tá, os 70. E aí eu pego a trena daqui e meço até lá. Então eu já peguei a medida de lá, ó. Até aqui, ó. Tá dando 4,70. Mais 10 centímetros para entrar dentro da parede. 4,80. Vamos cortar com 4,80. A madeira aqui já chegou, pessoal. As linhas que nós vamos utilizar nesse telhado de 5 metros, aquelas aqui, ó. Essas aqui, né? Essas aqui são de 5,50, que é do telhado ali de trás, certo? Já tá aqui os caibros, né? De 5,50. E as ripas também aqui, ó. Aqui as ripas, ó, 5 por 1. Os caibros, né? Aqui os caibros. Um detalhe aqui na hora de fazer o corte da linha é porque você tem que aproveitar a melhor posição da linha. Tem uma cacundazinha, né, ó. Então pra cima, essa parte vai ficar pra cima. Se olhar aqui de lado também, você vai ver que ela tem uma curvazinha assim, ó. Então essa curva também fica pra parte de cima. Se for aprumadinha, né, ótimo. É só simplesmente você botar tanto faz para um lado como para o outro. Então eu já tenho que partir dessa, justamente para eu saber, na hora de eu fazer a ponta dela aqui, para ficar o corte correto para baixo, certo? Então agora vamos cortar a ponta dela aqui, né, no tamanho, nos 4,80, aproveitando para a curvatura ficar para cima. A medindo de lá até aqui, né, os 4,80, certo? Então medi aqui 4,80. E aí com esse quadro nós vamos fazer o corte finalizando aqui. E aí o bico dela aqui, para não ficar aquele bico vai feio, a gente vai medir 7 centímetros aqui. Por que é 7? Por causa que o beiral, o meu beiral aqui, ele consegue cobrir esses 7 centímetros. Às vezes é mais, às vezes é menos. A altura do beiral com o caibro e a ripa aqui em cima vai dar exatamente isso aqui. Eu tô botando 7 por 20, né, que vai ficar, ó, vai ficar exatamente do jeito daquelas dali, tá vendo? Para não ficar a ponta da linha sobrando, fica igual com o beiral, tá vendo? Então você tem que considerar a altura do seu beiral para não ultrapassar o beiral ali. E agora é só marcar todas elas, né, desse jeito aqui, e fazer o corte de todas para subir.
Agora nós vamos fazer o corte de todos os bicos. Que isso aqui é a altura do caibo, que está aqui em cima, da ripa. A altura até aqui é do beiral. Aí se eu deixar essa linha sem cortar a ponta, ia ficar aparecendo a ponta dali embaixo. Então por isso que a gente chegou a essa altura, por conta da altura do beiral que a gente está utilizando. Evita bater aqui, Rapaz. Bota logo lá embaixo e bate, isso é muito torta. É. Tem que pedir like e mandar negar de seguir, né? Igual aqueles caras do YouTube, né? Vai descer? Pode. Valeu pela ajuda. Nós subimos todas as linhas do telhado, né? Colocamos no lugar. Agora vamos fazer o nivelamento e o alinhamento delas tudinho. O primeiro passo vai ser a gente medir aqui no beiral aqui, né? Deixar com 65 centímetros, que é exatamente o que a gente vai deixar passando. Só que a gente não vai medindo pela parede, porque a parede às vezes, né, tem aquelas curvazinhas. Então nós medimos na de baixo, 60, 65 na de baixo, 65 na de cima e colocamos uma linha para fazer o alinhamento. Detalhe importante, se por algum motivo eu medindo daqui para a parede lá no final, dê medidas diferentes daqui lá para cima, então eu tenho que alinhar pela parede em cima e não somente por aqui. Porque na hora de colocar o telhado ele não pode ter desalinhamento, tem que ser exatamente na mesma medida, principalmente esse tipo de telha aqui. Eu botei 65 centímetros aqui, agora eu vou medir essa medida total para aquela parede lá, para colocar a mesma medida lá em cima. Tem uma diferençazinha na parede de quase 2 centímetros, dessa parede para aquela, está mais aberto, a parte de cima está um pouquinho mais aberta, essa é a diferençazinha no reboco aqui. Então eu não posso simplesmente obedecer os 65 aqui, mas sim utilizar a medida de cima aqui a medida daqui até o final da parede e daqui de lá até o final da parede. Tem 4,70, certo? Como tem essa diferençazinha, eu vou considerar 65, né? Vai dar, sabe quanto? Vai dar... Deu 67. No caso aqui deu 67. Porque o importante é a parte de cima, que é onde você vai colocar as telhas. Senão, se elas desalinhar, elas não dão certo de jeito nenhum. Então, os 2,70 que eu botei aqui é o mesmo tanto lá. Logo o reboco. Aí. Tá bom. Pronto, aqui em cima tá bem certinho, tem 65 aqui, né, e tem os 4,70 na parte de cima até lá. Então o telhado de cima ele vai ficar bem alinhadinho, vai ficar uma pequena diferença de 2 centímetros em relação a essa parede aqui, lá para baixo. Deve ser o reboco que tem alguma torturazinha, mas o importante é que a parte de cima, a parte da telha, ela fique esquadrinhada, porque senão você não consegue encaixar a telha. Agora vamos colocar as linhas nalho, uma aqui, outra aqui e outra na ponta, para poder fazer o alinhamento das do meio. Vamos conferir novamente o nível, né? Apesar que quando eu marquei aqui para cavar, eu considerei que isso aqui estava nivelado. Mas nós vamos bater o nível novamente nas linhas, para poder ter certeza que elas estão alinhadas. Essas duas aqui. E na de baixo, transferir as linhas na área. Então depois eu boto só um calcinho, essa aqui, tá? Pronto, aqui nós colocamos a mangueira de nível justamente para garantir o alinhamento dessa linha aqui. E agora vamos colocar na de baixo também. Tem que quebrar um pouquinho aí em cima para poder ela subir, né? Botar o calço embaixo. Pega lá a talhadeira lá. Deu uma pequena diferençazinha aqui. Isso que é bom bater o nível, né? A gente vai ter que quebrar um pouquinho mais para ela subir para cima e botar o calcinho embaixo. E aí já faz essa parte de alinhamento da linha principal lá atrás e a linha principal aqui na frente. Aí as do meio, a gente coloca uma linha na área, né? Daqui de baixo está em cima. A outra ali está em cima para poder alinhar as do meio. Sempre a gente bate o nível na última de cima, a última de baixo e a linha com a linha na área para ficar tudo retinho.
Já colocamos o calço lá, né? Deixando aquela primeira linha nivelada. Colocamos a linha nylon aqui, ó. Pregada lá na primeira lá, ó. E na segunda aqui, ó. Agora nós vamos fazer o alinhamento delas aqui. Tanto na altura, para ficar certinha. A maioria já estão certas, né? Porque a gente cortou bem direitinho. E também a medida de uma para outra. Medir aquelas primeiras ali. Do outro lado aqui também nós colocamos a linha. Estou colocando nos 65 centímetros, tá? Que era exatamente a parte do beiral aqui. Medi 65 lá em cima, tá vendo? No 65, que é o tamanho do beiral, a linha, bem certinho, fui descendo. Nossa, aí você vai ver a diferencinha acontecendo lá no final de quase 2 centímetros lá no final. Ela vai abrindo um pouquinho, mas no telhado não vai perceber porque a distância é muito grande, né? Não dá para perceber não. Mas o importante é que a parte da madeira, né, ela fique certa. Aí eu botei lá também 65 centímetros ali. Agora nós vamos fazer o alinhamento na altura aqui, ó. Né, para deixar na altura certa. Na medida de uma para outra certa. E também a ponta aqui, ó, tem que ficar com 65. Então vou primeiro fazer o alinhamento da ponta, né, para ficar no tamanho certo de 65. Atenção, uma pancadinha. (65). Assim nós vamos fazer com todas elas. Agora tem que medir de uma para outra aqui, ó, para deixar bem certinho. Nesse caso aqui a divisão deu 1,09 m. Então do eixo dessa daqui, o eixo dessa daqui, 1,09 m. Eu vou medindo de eixo a eixo nas linhas, porque essas linhas elas não são bem igualzinhas não, tem diferença. Da mesma aqui. Subir um pouquinho. Pronto, agora eu confiro novamente o tamanho, né, da ponta. 65. Vou sair aqui. Distância dali para cá. Estou medindo o eixo. 1,09 m. E a altura aqui na linha. Tem que ficar bem certinho. Claro, tem que ter cuidado com as outras lá, ó, para não ficar subindo a linha. Certo? Elas estão um pouquinho mais baixas, por isso que está dando certo. Tem que ter cuidado porque se estiver subindo a linha aqui, né, vai dar interferência aqui. Então, essa daqui está bem certinha, já está calçada aqui. Agora vamos fazer do outro lado lá, o mesmo serviço. Agora aqui do outro lado, né, a linha está do mesmo jeito, ó, alinhada por cima. Então aqui nós vamos fazer o alinhamento na altura da linha, então um pouquinho mais baixo, e a medida daqui, ó, de 1,09 m. 1,09 m está certo. Falta só um pouquinho aqui na altura. Aqui é grande. Pronto, aqui ó, tá alinhada, né, na distância e na altura. O importante aqui é que na hora de fazer o corte, eu procuro sempre cortar aonde a linha vai finalizar, justamente para ela poder calçar na hora que tá descendo, né? Ela já bate aqui e já fica presa. Se não der certo, coloca um calcinho de madeira até chumbar. Mas o importante é que na hora de fazer os cortes, a gente procurou alinhar, né, na altura e também na medida para poder dar certo. Por isso que não tá tendo muita diferença. E aí fazer todas elas. É um serviço um pouco chato, demorado. Nós vamos mostrar apenas essa daqui, aí nós vamos fazer as outras que faltam, as outras 3. E aí depois nós voltamos para colocar os caibos. Um detalhe da linha, né, como eu tinha dito no início, na hora que eu fui cortar, que as cacundas sempre ficam para cima. Então eu estou colocando ela aqui para cima, né, ó. E essa daqui também para cima, porque como o telhado
sempre vai fazer o empuxo para baixo, é importante que as torturas fiquem para cima. Depois nós vamos alinhá-las tudinho, deixar tudo bem certinho. Agora, se no caso do seu telhado não tem a parede para segurar as linhas como essa daqui, ó, que eu tenho a parede segurando e tenho a parede lá segurando, né? Então, para onde eu puxar, elas não vão sair porque a parede vai estar contendo. Se for telhado solto, né, não tem a parede no final, é sempre bom botar uma linha com a cacunda, as maiores com a cacunda para cima, mas também algumas com a cacunda para baixo, né, para poder puxar. Para ela puxar na hora de fazer o telhado. Essa daqui a cacunda dela tá para baixo justamente porque apoia aqui na parede, ó. E a outra lá tá para cima, apoiada na parede. E as do meio estão... Essa daqui é mais aprumadinha, mas a cacundazinha é para cima também para facilitar. Agora vamos alinhar essas outras aqui. Já concluí, né, a medida deles tudinho. Calcei todos que tinha necessário, então estão todas na medida aqui, 65, todas na alinhada na linha, tá vendo? Certinho na linha. A linha fica no ângulo já do caimento, tá vendo? Por isso que a gente usa a linha como referência. Ela não fica, ela fica alinhada assim, ela fica no sentido do caimento, tá vendo? Pela linha, não fica reta, ela fica alinhada pelo telhado. Então tá todas as distâncias iguais. No caso aqui foi 1,9, né? Foi a distância que deu uma para outra, todas alinhadas, no mesmo tamanho lá, mesmo jeito, tudo alinhado aqui. Agora nós vamos começar a colocação dos caibros, certo? Os caibros nós vamos começar colocando um na ponta, né? Ali, no início da parede, para poder prender as linhas para elas não saírem do canto. E a gente tem que colocar outra aqui para poder prender elas, justamente para poder fazer o alinhamento das linhas do meio, certo? Para não ficar torto. Agora vem a parte, né, que é o cálculo, né, para poder fazer a divisão e fazer a colocação dos caibros, certo? Como eu tinha dito, nós calculamos para 40 centímetros. A minha distância daqui, né, ó, da linha até lá, tem 4,70. Só que eu não divido por 4,70, eu divido por 4,68, porque eu tenho os dois a menos aqui do primeiro caibro, né? Então vai dar 4,68 do final do caibro aqui para o final aqui da linha, né? Tenho 4,68. 4,68 dividido por 12 vai dar 39 centímetros, ou seja, o caibro vai ficar com a guia, né, de 39. Então eu vou medir a partir desse, né, que está encostado na parede, 39, 39, 39, e aí a gente vai fazer a medida deles tudinho. Eu faço primeiro com lápis na linha de baixo e na linha de cima, e aí eu uso essa linha aqui como guia. Vou fazer aqui a marcação, né, a divisão, 39 centímetros. Eu posso usar uma guia, né, pegar uma tábua, fazer uma guia. Eu vou fazer aqui com a trena mesmo, que é um telhadozinho meio pequenininho. Então, ó, vou considerar a partir daqui, né, porque o primeiro caibro ele já está aqui. Aí eu vou medindo toda a vida na lateral do caibro. Então esse primeiro caibro ele está encostado aqui na parede, ó. Então já risco aqui e venho aqui, ó, 39 centímetros, certo? Vou medir assim que é mais rápido. Aqui, ó. Eu venho aqui, paro no 39, ó. Só marcar com o lápis aqui que é para não ter... E aí se desse algum quebrado, tá, pessoal? Que às vezes acontece, se dá algum quebrado, a gente coloca o quebrado, né? Se fosse 39,5, aí depende da medida. Nesse caso aqui deu 39. Então aqui já todas as marcações a cada 39 centímetros, né? Até o final aqui, ó. Até o final. Certo? A última foi aqui, ó, 39 centímetros também ali no final. Agora vamos fazer a parte de cima também. Só preciso medir a linha de baixo e a linha de cima, certo? Que a do meio é só colocar a linha na área. Eu vou começar a medir também daqui, tá? Sempre quando você for começar a medir, do lado que você começou a medir, você vai até começar do mesmo lado, que pode ter a tendência de roubar. Sempre uma diferençazinha às vezes acontece no final. Que a trena às vezes vai roubando um pouquinho, mesmo sendo na trena, né? Então eu vou encostar o barrote aqui, o caibro aqui, né? Eu ainda não marquei, né? Vou encostar ele aqui. Marcar os primeiros 39 aqui. E aí é só marcar todos os 39. Como eu disse, você pode usar também uma bitola, né? Já com os 39 para fazer todos eles. Mas todos os telhados você tem que fazer a bitola porque vai sempre haver mudanças, né? Vai ter sempre ajuste. Que eu sempre tenho que... A trena dá para marcar, né? Com a pontazinha dela aqui, riscando. Só que eu tenho que remarcar novamente com lápis, né? Para poder ficar visível. Porque senão pode
ocasionar alguma confusão. Pronto, fizemos todas as marcações, tá? Um cuidado aqui importante, que se der alguma diferença, né? Deixa eu chegar aqui no final, tiver dado diferença da parte lá de baixo, eu ajusto logo, né? Para não ter problemas depois. Então agora vamos começar a colocação dos caibros. Então o primeiro passo vai ser prender, né, as linhas, justamente colocando esse caibo aqui do início e o outro caibo lá do início, lá no outro lado, para poder alinhar as linhas do meio. Ele é colado na parede, então não precisa de bitola. A broca que nós estamos usando aqui é 5,32. As linhas já estão presas, né, aqui bem certinha, na altura, no nível. E agora ela já não sai mais desse lado aqui. Agora vamos colocar o do outro lado para poder alinhar as linhas do meio. Então aqui, para eu conseguir colocar o caibo aqui, eu vou precisar colocar essa linha, né? Tirar ela daqui agora e colocar no lugar do caibo. Não vou colocar o da ponta, porque o da ponta está muito na ponta lá. A gente precisa botar o cinto para ir lá. Vou colocar esse caibo aqui. Então eu vou colocar... A linha estava aqui, né? Alinhada aqui. Agora vamos trazer para cá para o lugar do caibo. O caibo deu aqui, né? Então eu vou colocar ela aqui agora. Lá da ponta a gente vai colocar depois, quando alinhar as linhas. Agora está no lugar que vai ser colocada o caibo. Lembrando que o caibo sempre vai ser por esse lado, né? Porque eu medi da parte de fora do caibo lá, então toda vez o caibo fica da linha para esse lado. Pronto, agora vamos colocar o caibo, né? Alinhado com a linha aqui. Primeiro passo, para logo ele aqui em cima. Agora, como as linhas já estão presas, eu consigo aprumar, né, alinhar essas do meio que estão tortas. É para ela ficar na medida bem certinha. Está dando 1,11. Era para dar 1,9. Então nós vamos colocar esse caibo do meio para poder fazer o primeiro alinhamento. Aí eu vou trazer aquela linha de lá para colocar aqui. Já coloquei a linha aqui no meio do telhado, né? Alinhado naquela medida que a gente já fez aqui e lá embaixo na mesma medida, certo? Agora vamos colocar o caibo no meio justamente para fazer o alinhamento das linhas aqui. Puxar ela para onde a gente precisar, certo? Então primeiro eu vou prender ela aqui em cima e aí prender embaixo para vir de lá para cá alinhando elas, para deixar tudo na mesma medida. Como a gente iniciou a medição das linhas vindo de baixo, é melhor a gente vir medindo elas também de baixo. Eu tenho que ter o cuidado, né, para as linhas ficarem encostadas na parede, certo? Essa encostada nessa parede e a outra lá de cima também encostada na parede. Para poder o caibo ficar firme, para ele aguentar puxar as linhas, né? A primeira linha aqui, eu vou logo fazer o furo, porque eu tenho que puxar a linha, é melhor fazer logo o furo. Como o eixo é 1,9,
Vou fazer a marcação em 1,9. Tá 1,9, certo? Pregado na medida certa e no alinhamento da linha aqui. Se a linha estiver muito bruta, a gente amarra uma corda aqui, né, e puxa, ou então pega uma madeira e calça dessa para essa para poder puxar. Como aqui a curva é bem pouquinha, a gente consegue alinhar só puxando aqui com a perna. Vamos para a próxima. Dessa vez eu vou me adiantar, eu vou logo marcar aqui no cabo que é mais fácil. Medir de lá, 1,9, tá no eixo. 1,9 é bem aqui, ó. Alinhado no meio, né? Se quiser conferir, só colocar a treina no meio certinho. Agora vamos para a próxima. Pronto, agora eu tenho as linhas, né, bem 100% alinhadas. Aqui, ó. Todas elas, né, já alinhadinha. Os caibos também tudo alinhado, né? Eu estou usando uma linha nylon, então não tem como entortar, né? Então essa parte de linhas, né, tá tudo preso agora. Agora eu só colocar os caibos, né? Tá tudo preso aqui nas pontas ali, tá tudo firme, né? Tudo calçadinho, tudo direitinho, alinhado, né, aqui no meio, que esse caibo no meio é justamente para poder fazer o alinhamento, porque se eu vier colocando os caibos na sequência daqui, sem puxar aqui no meio, quando eu chegar no meio eu não consigo mais puxar as linhas, né? Porque já estão presas. Então primeiro eu puxo as linhas no meio, né? Como está aqui. E aí eu vou justamente colocando agora os caibos, porque já está tudo alinhado, é somente alinhar nesse sentido agora. Quando eu coloco, eu deixo a linha um pouquinho para cá, passando para fora da linha, justamente para não interferir na medida do caibo, certo? Puxo só um pouquinho a linha, né, para cá, justamente para não atrapalhar aqui na medida. Encosto na parede e vamos furar. Como essas linhas já estão alinhadas, né, não tem preocupação, é só bater o prego e alinhar por essa linha nylon aqui, ó. Que os caibos vão ficar bem retinho. Né, já está aqui no ponto para colocar outro. E esse é o processo. Como é um processo repetitivo, sempre colocar a linha nylon, né, nas medidas alinhadas e a pregar o cabo. Vou fazer o processo para todo o telhado. Quando ele terminar, a gente volta para passar mais dica para vocês.
Finalizamos a colocação de todos os caios. Então tudo prontinho, tudo pregado. Tudo alinhadinho, né? Tudo direitinho. Agora nós vamos dar início à colocação das ripas, certo? As ripas a gente tem que começar lá da ponta. As ripas diferentes dos caibos, né? Que os caibos a gente divide o espaço que a gente tem e coloca os caibos. As ripas não, as ripas a gente tem que seguir a guia da telha, né? Aí vai variar da telha, né? A telha que nós estamos utilizando aqui é 33 centímetros, mas tem telha que é 33,5, tem telha que é 40 centímetros, como por exemplo a telha colonial, ela é 40 centímetros de distância da guia. Nós vamos dar início aqui, né? Então eu meço. E a primeira telha eu tenho um menos, não é o espaço, o mesmo espaço de 33, porque eu tenho que deixar um espaço do final da telha para o final do beiral. Qual tá ali, ó. Ali é melhor de explicar, né? Você vai ver, ó. Ele tem que ficar passando, né, essa telha para frente do beiral, que é para poder não ficar molhando o beiral, né? Então eu tenho ali um espaço ali que eu vou daqui a pouco medir com vocês, né, para vocês verem. Exatamente. A primeira, ela é mais próxima. Toda telha, sempre a primeira que vai ser mais próxima e as outras vai ser 33. Você deve considerar isso porque na hora de medir, né, você não errar essa medida. Aqui a telha, né, que nós vamos utilizar, é a telha de concreto, como é conhecida. Essa telha são 11 telhas por metro quadrado e a guia dessa telha é 33 centímetros, certo? Isso é o padrão fornecido pelo fabricante, mas é sempre bom a gente conferir realmente no telhado se realmente é esse tamanho, tá? Então nós vamos botar aqui na laje e conferir para ver realmente se é 33 centímetros. Tamanho dessa telha, tá, pessoal? Caso alguém vá me perguntar depois, ela tem 41,5, né, aqui, ó, nesse sentido. De largura ela tem 34 centímetros, certo? A altura dela, né, vai dar mais ou menos uns 8 centímetros. Eu vou conferir aqui com vocês realmente se é 33 centímetros, tá? Nós vamos medir, colocar aqui elas no chão e medir. Se você estiver trabalhando com telhas que você ainda não conhece, procure botar umas 10 telhas e aí você vai medir todas elas e conferir para você ver a variação que tem entre elas. As telhas, nós colocamos ela, né, de cabeça para baixo aqui, porque nós precisamos medir a guia aqui da ripa, certo? Eu coloco no chão aqui. Certo? Essa telha, uma particularidade dessa telha de concreto, a telha colonial, é que eu tenho um ajuste na telha, assim, né? Eu consigo movimentar ela, certo? Então eu não tenho muita preocupação no tamanho. Já as telhas como romana, americana, ela não tem ajuste assim não, certo? Você botou, é ali, ela não se mexe. Essa daqui ela permite essa particularidade. Claro que a gente tem que seguir o padrão. O padrão dessa telha é que ela fique aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? A parte de cima, né, ela vai encaixar certinho aqui, ó. Ó, fica no acabamento retinho. Do mesmo jeito a outra aqui, tá vendo? Certinho aqui. Esse daqui tá quebrado. Aí eu venho aqui, claro, eu posso colocar uma quantidade maior, umas 10 telhas, para poder ter certeza, principalmente telha americana, romana, você bota mais para poder você chegar a guia bem certinho. Essa daqui, até calçar ela aqui para não ficar torta. Se você estiver trabalhando com telha americana, romana, bota uns 10 telhas para poder você chegar ao tamanho certo. Essa daqui, eu não preciso de tanta preocupação porque eu já sei qual é essa distância. Como é que a gente mede, né? Eu coloquei 3 telhas aqui, então eu meço da guia para guia, ó. Daqui, que é onde vai botar a ripa, né, ó. Até aqui, ó, tem 32, certo? Até aqui, ó, essa daqui tem 33,5, tá vendo? Então ela tem uma certa, deixa eu ajustar bem direitinho aqui. Ela vai ter essa certa variação. Vou medir nessa outra aqui, ver se tem uma diferença. 32, 33,5, certo? Você viu que em 2 telhas já teve essa variação. Claro que essa telha eu já conheço e eu sei que é 33 a guia dela, certo? Mas eu precisaria colocar em mais telha para poder chegar a essa conclusão de que realmente seria 33 e não 32. Eu realoquei elas aqui, mudei a posição justamente para a gente conferir essa questão. Essa daqui está dando 32,5 mais ou menos, 32,5. E aqui está dando 33, tá vendo? Então ela vai ficando, vai ter essa variaçãozinha, né? E eu estou observando na guia aqui, usando isso aqui como referência, certo? Então pode ter alguma diferencinha. Mas eu sei que essa guia aqui é 33. Detalhe da última telha. A última telha eu não posso botar com 33. Por quê? Vamos supor que essa aqui é o final, né, o beiral. Se eu botar com 33, a ripa vai ficar bem aqui, ó, né? E eu preciso que sobre um pouco de telha para cobrir o beiral. Geralmente a gente deixa bem aqui assim, ó. É bem por aqui assim, mais ou menos. Mais ou menos uns 11 centímetros, certo? Por quê? Porque se passar ela vai bater isso aqui, né? Esses caroços dela aqui. Então ela tem que ficar mais ou menos aqui, uns 11.
eu boto 27 geralmente. Tenho que lembrar que depois da ripa vai ter o beiral, que vai vir para cá assim, ó, justamente para ter esse espaço. Então a última vai ficar com 27, última guia, e as demais com 33. Agora vamos dar início à marcação do final do beiral daqui da parte de baixo, certo? Primeiro passo é que eu vou ter que transferir essa medida da parede, porque o beiral é a medida aqui, né, do final da parede. Aqui não tem parede. Para me transferir para essa daqui eu tenho que colocar uma régua aqui, ó. Usando a parede aqui como referência. Baixando um pouquinho aqui para ela subir ali. Com isso eu chego à medida aqui, né? Tá mesmo aqui. Então aqui é o final da parede. O beiral lá no projeto está pedindo 70 centímetros. A telha, ela vai passar depois da madeira 11 centímetros, 12 centímetros mais ou menos. Então só basta eu medir 60 centímetros, né? Porque esses 11 centímetros vai compensar para chegar aos 70 centímetros. Então é só eu medir aqui 60 centímetros para frente ali, ó. centímetros é o tamanho do beiral de madeira, né? E aí vai ter mais os 11 centímetros para frente, que aí vai chegar aos 70. A última telha aqui, ela é 27 centímetros, a guia, né? Que é para justamente, ó, 27 centímetros aqui, que é justamente esse restante aqui, esse restante que vai ficar aqui, que é para poder cobrir o beiral, né? O beiral não ficar exposto. Então a primeira guia vai ser 27. Essa última ripa, a linha tem que ser pelo lado de fora. Então 27, ó. 27. A segunda, da segunda ripa em diante e as demais é 33, que é a guia da telha, né? 33, só a primeira que é 27. Eu boto 33, ó. Que deu mesmo aqui em cima na guia aqui, ó, 33. Então meço desse lado, vou colocar uma linha, agora eu vou para o outro lado lá colocar a mesma medida. Marquei 60 ali, né? Vou marcar 27. (33), que é a segunda ripa, 33 centímetros. E agora eu vou seguir todas elas marcando 33 centímetros para cima, né? Ó, 33, 33, 33. E aí eu vou marcar até o final, né, todas elas com 33 centímetros para poder colocar as ripas. Já fizemos a marcação daqui de baixo até lá em cima, certo? Já botamos uns preguinhos ali para poder servir de guia. Aí colocamos a primeira linha de baixo aqui. Primeiro essa daqui, né? Justamente para a gente checar o alinhamento com a parede, tá vendo? É a ripa mais próxima da parede. Esse lado de cá também, né? Eu já fiz todas as medidas, né? O espaçamento aqui também, até lá em cima. Já coloquei uns preguinhos aqui para facilitar, né? Que aí eu venho aqui só muda a linha aqui, né? Mais fácil. Então a linha tá alinhada aqui, ó. Você pode ver que ficou bem alinhadinho na parede, ó. E agora vamos colocar a primeira ripa, que é justamente essa daqui. Vamos lá início a colocação da ripa, né? Já tá a linha aqui no ponto aqui. E é só colocar a ripa aqui e pregando. O prego que nós estamos utilizando aqui para as ripas é prego de 1 1/4 por 14. Aqui é só puxando. Vou deixar a linha um pouquinho afastada, né, do risco, um pouquinho para poder ter a referência. Só tirar a linha aqui e botar para a próxima, né?
Eu estou pregando somente aqui dos caibos aqui, deixando as pontas sem pregar, porque aqui eu vou ter que furar. Então deixa para furar de uma vez que é mais rápido. Eu já concluí aqui a última ripa do beiral. Você viu que eu botei a linha do beiral pelo lado de fora, porque pelo lado de fora, para poder ficar o mais alinhado possível na parte de fora, que é a parte que vai o beiral, certo? As demais não, a gente coloca por cima para poder deixar a parte mais alinhada de cima, porque é onde a telha vai encaixar. Já a última, sempre nós deixamos, colocamos as linhas por fora para poder ficar o mais alinhado possível, que é a parte do beiral de fora. E agora eu vou colocar mais uma aqui, e aí nós vamos fazer os furos nos cantos ali, para poder deixar pregado. Isso aqui vai ser cortado depois, né? Quando a gente fizer toda a colocação das ripas, tudinho, a gente corta elas com a serra. Estão todas pregadas. Furar do outro lado aí também. A pregar a ripa, seguindo a linha, né, vai ficar bem retinha. Vou terminar todas elas até o final, depois a gente volta para poder fazer o corte do beiral lá do final da madeira, né, e o final das ripas ali. Chegamos na última ripa aqui, pessoal, alguns detalhes. Primeiro aqui, não deu 33 centímetros daqui até o final, só deu 28 centímetros dessa ripa para a última ripa. Se fosse uma telha romana ou americana, eu teria que cortar a telha, né, colocar a ripa aqui e cortar a telha. Essa telha aqui eu não preciso cortar, porque ela me permite o ajuste, né? Ela me permite eu botar ela pra cima da outra, certo? Então eu vou botar com 28 centímetros mesmo a última, né? Claro, se eu quiser cortar, eu posso cortá-la, né? Não tem nenhum problema. Só que essa telha, quando você corta, ela perde o encaixe dela aqui. Ela não prende, certo? Porque o encaixe dela tá aqui. Então é melhor que ela fique mesmo passando pra cima da outra do que ela fique sem encaixe. Como no caso da telha romana americana, ela tem um encaixe, ela encaixa na parte de baixo também, né? Ela bate na parte de baixo, então ela não escorregaria. A distância aqui, pro final da parede aqui, é de 3 centímetros, tá? Eu preciso de 3 centímetros para poder encaixar ela aqui. Eu já coloquei a linha aqui, né, alinhada, com 3 centímetros. Vamos fazer os cortes dos caibros agora, né? Certo? Vê que a gente perdeu pouca coisa dos caibros. Se a gente pedisse o caibo um pouco menor, ele não daria, né? Tá vendo? Isso não daria. Porque esses às vezes estão bem maior, mas é porque eles vêm um pouco maior. Mas se fosse 5 metros, ele não teria dado. Teria que ser 5,50 mesmo, como a gente colocou, tá vendo? Tem um deles que fica menor. Então a gente tá perdendo só um pouquinho de madeira aqui, um pouquinho de madeira lá. Agora vamos fazer o corte aqui dos caibros. Tem duas formas de você fazer esse corte. Você pode cortar ele a prumo, certo? Alinhado, né? Como se estivesse nessa posição de prumo. Ou você pode cortar ele utilizando 90 graus em relação ao telhado, que ele vai ficar um pouco mais para dentro. É como eu mais gosto de cortar. Eu sei que cada um tem a sua forma de trabalhar. Então, nesse caso, se você for cortar a prumo,
tem que ajustar aqui a inclinação da serra, né? Para a angulação necessária. No meu caso eu não vou querer passar ela 90 graus aqui mesmo, certo? Então eu vou só botar a ripa aqui, para a serra correr em cima, né? Planazinha, em cima da ripa. E aí eu vou só passando a serra, sem inclinar ela. Cortinho bem retinho, né? Bem igualzinho com a ripa. O processo é esse, né? Passar a serra, cortando bem certinho aqui, ó. Pra poder, quando for colocar o beiral, não atrapalhar. Eu vou fazer o corte de todos os outros. Daqui a pouco a gente volta. Pronto, pessoal, fizemos toda a parte de corte, né? Então o telhado já está pronto para receber os beirais. Agora vamos fazer a colocação do beiral. O beiral já está aqui. O pintor já dá uma mão de verniz para poder facilitar a vida dele, né? Que por trás não foi dado, porque quando ele for pintar a madeira ele acaba aplicando verniz. Deu só por fora porque são mais demãos por fora. Como é que nós vamos fazer a colocação dele aqui? Primeiro nós vamos cortar ele, né, no tamanho. Claro que você pode colocar ele passando e depois cortar, mas eu prefiro já colocar no tamanho. Então eu trago ele até o final aqui. Aqui é o beiral que vai ter na parte de cima, né, subindo. Então eu coloco ele aqui na medida. Então eu coloco ele aqui igual para esse outro entrar, porque eu sempre coloco o beiral na frente todo, né? E o que vem de trás encaixa aqui por dentro. Então aqui ele já está no tamanho certo aqui. Agora lá do outro lado nós vamos fazer a medição para poder cortar. Então lá eu já igualei, né, no tamanho, agora eu venho com ele aqui, com o tamanho do beiral, mesma espessura do beiral que vai pegar aqui. Coloco ele aqui, ó, e meço pela parte de fora do beiral. Aqui com o esquadro é só cortar, né? E aqui é justamente aquela ponta que vai sobrar para a gente fazer esse detalhezinho aqui e o outro detalhezinho que tem ali atrás. Prontinho, cortado, né? Agora vamos colocar ele aqui na posição, pregar ele. Iniciar aqui a colocação do beiral, tá? Alguns detalhes aqui sobre o beiral, a questão da altura, tá? Certo? Essa altura aqui, dependendo da telha, ela varia essa altura aqui, ó, certo? Se for uma telha colonial, americana, romana, é 1 centímetro de altura, ou seja, eu tenho que colocar o beiral acima 1 centímetro dessa ripa, ou colocar duas ripas já, uma em cima da outra, que já vai dar altura. Ou então, no caso dessa telha de concreto, dá 2 centímetros, tá? Essa madeirinha tem 2 centímetros, então nós usamos uma madeirinha porque aí eu não preciso ficar medindo com a trena, somente colocar a madeirinha aqui, ó, em cada caibe e subir ela para 2 centímetros. Né? E ela vai ficar mais alta assim, não tem problema, porque a telha fica apoiada em cima do beiral. Melhor que eu ter que colocar uma ripa mais grossa aqui, né, para poder alcançar a telha, sendo que eu posso utilizar o beiral. Lembre-se desse detalhe, né? Você observar a altura que o beiral tem que ficar. Dependendo da telha, isso vai variar. Porque se eu não fizer isso aqui, ó, de subir, certo? A telha vai ficar embicada assim, porque a de cima tem a outra telha embaixo, né? E aqui na frente não tem, então ela fica baixa. Por isso que a gente tem que compensar aqui no beiral. Quando a gente for colocar a telha, você vai entendendo aí, caso você tenha dúvida. Então primeiro eu vou colocar o beiral aqui de lado aqui, só pra gente ver a altura aqui, ó, a distância.
Já coloquei a distância correta aqui, que eu vou colocar o beiral, certo? Prendo ele aqui. Aqui é um serviço que precisa de 2 pessoas, né? Porque tem que ter outra pessoa na outra ponta ali segurando, justamente para ficar subindo e baixando aqui até ele dar a altura certa. Aqui, ó, rente aqui nos 2 centímetros. Furo mesmo no meio do caibo. Pronto, agora vai ficar mais fácil, né? Então já prendi aqui, ó, na altura da taubinha. A taubinha tem 2 centímetros, que é a altura que eu vou precisar. Vou pregar outro no final aqui, a gente vai só baixando o caibo, ou subindo o caibo, justamente para poder botar na altura. Quando eu preciso levantar um pouco mais o beiral, o Yuri tá lá na ponta, ele levanta o beiral ou baixa para poder compensar a altura que eu preciso aqui. Baixa ele mais aí, Yuri. Vou baixar. Ih, deu. Sobe mais. Baixar um pouquinho. Aí. Como os caibos ficam, né, tudo torto, o beiral é quem vai dar o alinhamento, né, para deixar tudo retinho. Por isso que a gente precisa ir subindo e descendo o beiral de vez em quando para poder, às vezes o caibo está para baixo, a gente baixa o beiral para poder pregar ele, quando soltar, né, ele sobe, deixa todo mundo reto. O beiral é quem vai dar o alinhamento no final do telhado. Se não tiver beiral, o telhado fica todo ondulado, porque as pontas dos caibos tem deles que estão com a ponta virada para baixo, outros estão com a ponta virada para cima. Por isso que é necessário a gente colocar o beiral na frente para dar esse acabamento, claro. E a questão estética fica completamente diferente, ter um beiral e não ter um beiral. Alinho por cima aqui, né, na altura. Pego o alinhamento do caibo, mesmo no meio, né. E aqui é o processo, né? Fazer todos eles, esse mesmo processo para todos, né? Até o final. Como eu já deixei o beiral cortado ali no tamanho certo, né? E lá no final também no tamanho certo, é só vir com o outro e encaixar. Já fizemos a colocação do beiral, você pode ver, todinho colocado, a parte da frente já, né? Todo pregadinho aqui. Deixando todos eles aqui na medida do caibo com 2 centímetros de altura. Todos eles iguais, né? Porque quando vier colocar a telha, né, ele tem que ficar todo retinho. Você tem que ter cuidado para deixar exatamente aqui nesse ponto aqui do caibo ficar na mesma altura certinho, porque se ele ficar mais baixo ele interfere aqui na altura da telha, e aí vai ficar o telhado todo torto. Já ficou o espaçozinho ali, né, justamente para o outro vir encaixar aqui, ó. Só medir agora, tá bem mais fácil. Vamos fazer a medida agora desse aqui, né, do cantinho aqui, daqui até aqui. Então primeiro eu coloco o beiral aqui, certo? Na altura, né, direitinho aqui, ó, alinhadinho aqui, certo? A posição que eu quero. E agora eu meço aqui, né, em diagonal aqui, acompanhando essa inclinação aqui, para poder eu depois cortar a frente. Não corto os dois de uma vez. Só simplesmente bota a taubinha aqui, ó. E venho aqui e risco. Prontinho, aqui eu já pego a inclinação da parede, né, justamente para facilitar. Só alinhar aqui, bem direitinho. Cortar nessa inclinação, venho, encaixo ele aqui, e aí eu só medir aqui por trás, encaixo o outro. Eu já cortei, né, na inclinação da parede, ó. Agora eu venho e coloco ele aqui na posição, ó. Vai ser aqui. E eu simplesmente venho aqui, ó, na parte de cima, ó, do beiral, ó, e na parte de baixo do outro beiral aqui, risco, né, ó. Eu já pego essas duas medidas aqui e é só alinhar aqui, ó, uma com a outra, a parte de baixo com a parte de cima.
cortar e encaixar. Eu cortei aqui na posição, é só vir, né, ó, encaixar ele aqui, ó. Que aí ele vai dar certinho, certo? Só pregar, né, o processo é o mesmo. E agora vamos colocar o outro aqui, ó, né? Já ficou a medida certinha para ele vir encaixar aqui, né? Subindo até lá agora. Já tá aqui ele. Agora vamos dar início à colocação, né, do beiral aqui da lateral, certo? Eu não vou cortar ele lá, igual eu fiz do outro. Depois eu corto, né? Bom que vocês vão ver como é que a gente faz. Eu vou simplesmente encaixar ele aqui e pregando, chegar lá no final, eu coloco outro para medir e corto ele já no lugar. Eu vou fazer logo um furozinho aqui. Fazer alguns furos para quando eu colocar aqui eu já conseguir pregar, né? Vai ser mais rápido. Agora tem um detalhe aqui, pessoal, que é muito importante, tá? Dependendo da telha, da posição que a telha vai pegar, esse beiral não pode ficar mais alto. Ele tem que ficar, esse da lateral, né, ficar rente aqui, ó, certo? Nesse caso aqui, o beiral pode ficar mais alto, porque cabe na curva da telha, certo? Por isso que eu posso deixar ele mais alto, também igual esses aqui. Mas em alguns casos você tem que deixar ele rente aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Bem rente na ripa, certo? Quando ele deixa ele rente na ripa, a gente corta aqui a pontinha aqui embaixo, né? Para poder ficar certinho. Aí para não ter que cortar a pontinha, já levanta ele aqui, ó, a posição. Só encostar aqui no final e pregar. E aí eu vou deixando ele na mesma altura. E aqui é só seguir, né? Deixando na altura certa aqui e pregando, igual a gente fez de baixo. Vou finalizar até lá e depois cortar lá em cima. Agora vamos marcar a última aqui para poder encerrar essa, né? E pregar a últimazinha aqui. Então é só colocar o beiral aqui, né? Na posição que ele vai ser colocado, ó. Marco ele embaixo, marco ele em cima. Por fora e faço o risco, né, para poder eu seguir. Alinho ele aqui, um no outro. Vai entortar um pouquinho mais, fica mais aqui assim, acho. E agora fazer o corte. É só nós pegar este aqui e medir ele aqui. Essa ponta aqui tá mais rachada, vamos aproveitar essa daqui. Por isso que eu vou marcar assim, ó. Marcar aqui. Essa última aqui ela não pode ficar mais alta de jeito nenhum, porque a telha tem que encaixar aqui em cima, certo? Então a última nunca fica mais alta, sempre fica na altura da ripa. Ou seja, tem que ficar exatamente aqui. Fazer os dois furinhos e pregar. Quebrou. Pregado. Ótimo. Aí finalizamos a colocação dele aqui. A palminha, como era pequena, acabou quebrando ali. Botou outro pedacinho, né? Já colocamos aqui também na lateral todinho. Agora vamos fazer a colocação aqui dos pontaletes, né? O suporte. Vamos colocar os pontaletes aqui, o suporte para a linha, né? Apesar que elas estão bem resistentes, ó. Você vê que tô pisando em cima aqui, ela não quase nem balança, mas a gente vai colocar aqui para poder dar sustentação para quando colocar o peso. Nós vamos colocar, né, os pontaletes, né, os calços aqui, para poder essa linha não baixar. Primeiro passo é colocar uma linha nalha, ó,
de uma ponta a outra, certo? Para poder analisar se essa linha ela está alinhada. No caso dessa daqui, ela está quase alinhada, um pouquinho mais alta. Se ela estiver mais baixa, a gente já bota calçando, né, para poder ela ficar forçada para cima, para ficar alinhada. As que estão planas é simplesmente colocar onde está. Então eu tenho que botar a linha na área para poder analisar isso. Então essa daqui, então, é só deixar um pouquinho folgado na altura, né, que ela já vai baixo do CD aqui, ó. Já fica na altura aqui. Qualquer pezinho ela já vai para a altura. Então é simplesmente nós medimos aqui, ó, do chão, da laje até aqui. 1,6 m. Vou colocar com 1,6 m, que está dando 1,6 m e 5 mm, que é justamente esse 5 mm que está faltando para ela baixar aqui, ó. Vai ficar bem aqui assim, né? Então vai dar certinho, 1,6 m. Aí eu corto ela um pouquinho maior para poder ter como eu pregar ela aqui, né? Para não ficar a madeira solta. Então eu vou cortar com 1 m. Vou lá embaixo cortar agora 1,15 m. 1,15 m dá bom. Que é mais 10 centímetros para a gente dar um prego aqui para ela não ficar caindo, né? Um pedaço de linha, né? 1,6 m, ela vai ser colocada mesmo aqui, que é o meio do telhado. Então o primeiro passo é marcar a altura aqui. Então como eu preciso marcar aquele detalhezinho um pouquinho mais baixo, né? Que eu vou deixar a linha solta aqui, para a linha baixar, né? Porque essa linha está mais alta, quase 5 mm. Então eu venho aqui, ó, pelo lado de cá, marco ela. Marco ela por aqui. E marco aqui pelo outro lado também. Venho aqui, ó, marco ele aqui. Então vamos cortar aqui, né, para ele encaixar e também criar uma asazinha aqui para eu conseguir pregar. Prontinho aqui. Encaixa perfeitamente aqui. Tem uma folgazinha, ó. Folgazinha bem pequenininha, que é justamente porque essa linha ela tem que baixar. Então quando eu for daqui eu já vou prender ela calçando. Vou botar um prego desse aqui embaixo, né? É exatamente o que eu preciso de folga. Depois eu tiro o prego. Aqui eu já alinhei ele, né? Já aprumado aqui no cabo onde eu vou colocar. Tá calçado embaixo, né? Já a folgazinha que eu vou precisar para a linha baixar depois. Agora é só furar e pregar. Então aqui eu já preguei, né? Ficou firme, ficou preso aqui, não vai sair, né? E aí tem uma folgazinha bem pequenininha, quando jogar o peso da telha ela vai baixar e vai ficar retinha. Como o processo é repetitivo, né, que é cortar a linha na altura, né, do jeito aqui para pregar, vou fazer todos eles, né, e depois eu volto mostrando já todos eles no local. Uma dica aqui, pessoal, como a gente vai fazer vários cortes mesmo iguais, a gente faz logo o molde, né? Vim aqui nessa primeira aqui, eu já tinha feito, peguei uma lixa, né, e fiz o molde bem certinho da inclinação, considerando a lateral aqui. Agora é só medir a altura, né, colocar o molde aqui e fazer o corte tudinho já. E é só cortar a altura certa, né? Fazer o molde, colocar o molde, riscar e cortar tudinho. Fica mais rápido. É assim. O molde é um pedaço de lixa mesmo. Ou papel, qualquer coisa dá certo, né? Dessa linha do final encostada aqui, eu não preciso botar um pontalete nele aqui, porque eu quebrei a parede lá, né? Já enfiei o caibo pra dentro. Então como o caibo tá pregado na linha, já segura lá. Só chumbar depois, fica segurozinho. Ok ali. Finalizamos, pessoal, a colocação, né, dos pontaletes, ó, tudinho já colocado. Só não a última lá, né, porque eu vou chumbar o caibo lá, mas aqui já todos colocados, lá embaixo aqui direitinho. Até o último lá. Agora eu já posso colocar as telhas em cima, né, sem perigo dessa madeira selar, porque o espaçamento que tem de apoio daqui pra cá só é 2 metros, né. Aqui eu garanto que não vai ceder de jeito nenhum. Tem que ocupar a nova proteção.
Estamos aqui subindo na telha, tá? Para nós darmos início à cobertura. Vamos iniciar pela parte de trás, né? Porque a parte de trás aqui, porque senão a gente tem que ficar passando por cima da telha, né? Então a gente bota logo a telha de trás, cobre a parte de trás, depois a gente vem cobre a parte da frente aqui. É bem simples, é só receber lá, né, os montes. E aí vamos espalhando os montes de telha aqui em cima. A gente já sabe mais ou menos a quantidade, são 270 telhas mais ou menos num telhadinho desse aqui. Então a gente já bota espalhadas 270 telhas, né, para poder facilitar na hora de colocar. Como a gente inicia a cobertura começando aqui de baixo, né, e vem subindo, eu tenho que colocar a telha, né, sempre dois espaços para trás, que eu ir pegando e colocando, né, porque se eu colocar lá não tem como colocar nas telhas, tá? Então a gente vai montando os montezinhos aqui, ó. Deixando livre primeiro e aí vai subindo até em cima, colocando os montes de telha para dar início. Já espalhamos os montes de telha aqui em cima do telhado, agora vamos dar início, né, à colocação da telha, tá? Então vamos iniciar aqui em cima, o processo é o mesmo para todo o telhado, então vamos só dar início ali, né, como é que é a colocação e a gente segue colocando. Ainda estamos subindo o resto da telha ainda, né, então como é que a gente vai fazer? Então, se o telhado está começando do lado esquerdo, no caso essa telha, tá? Essa telha ela tem um lado certo de começar. Então é desse lado aqui que é para poder encaixar. Eu já coloquei a primeira aqui, mas eu vou tirar aqui. Tá, então vamos colocar do lado esquerdo, eu já inicio com ela aqui, né? Porque eu tenho que vir com a outra telha encaixando, tá vendo? É bem simples o encaixe dela. Ela tem um lado, a parte de cima e a parte de baixo, tá vendo? Ela tá os encaixezinhos aqui, ó. Na parte de cima, onde vai encaixar, né? Aquela parte aqui vai ficar para baixo. E aí é só vir aqui e encaixar. Encaixo ela aqui direitinho no desbarro aqui. E aqui eu puxo ela para deixar com 5 centímetros, né? Você lembra que no dia do madeiramento, você lembra que eu disse que ela passava 5 centímetros aqui, né? Eu posso medir com a trena aqui. E aí eu tenho que seguir bem retinho, alinhando aqui, ó, tá vendo? Seguindo aqui o beiral bem certinho para não acontecer dela entortar, tá? Ela tem que ficar bem retinha. Começa aqui, né? E aí eu vou seguir colocando todos eles até lá em cima. E é bem simples, né? A colocação dela. Só vim aqui, né, ó, com a outra aqui encaixar, procurando encaixar, ó, para ela ficar bem fechadinha direitinho ali, ó, certo? E aí eu posso fazer umas 4, 5 carreiras e subir, ou eu posso fazer todinha a parte de baixo para ver como é que vai ficar e depois eu subo, né? Um detalhe aqui importante na hora de cobrir telhado, você tem que deixar 100% alinhado, tá? 100% alinhado. Eu posso usar os cabos como referência, ou eu posso colocar uma linha na alho, né, ó, de ponta a ponta para poder ficar bem certinho, tá? A primeira que eu vou colocar aqui, e aí eu vou colocar a linha para você ver como é que a gente faz. Eu ganhei um linhanalho lá, ó. O processo é esse, né? Só encaixando. Observe que eu vou respeitando, né, a distância aqui, usando o beiral como guia, né? De 5 centímetros. Então essa primeira fileira eu tenho que acompanhar exatamente isso aqui, ó. 5 centímetros. E aí fazer todos eles, né? Um encaixando bem direitinho a telha. Eu gosto de botar 2 fileiras porque às vezes tem alguma diferença na telha, né? No tamanho da telha. Então 2 já elimina qualquer diferença. E aí eu prefiro colocar, iniciando daqui, né, do lado esquerdo, vou até lá ao final colocando essas 2 fileiras, já para definir como é que vai finalizar lá no final. No caso, se o telhado estivesse começando do lado direito, como por exemplo aquele telhado lá do outro lado, ou lá da frente, começa do lado direito, aí é que eu tenho que fazer essa galgação, né, para poder eu ver como é que vai finalizar aqui, ó. É importantíssimo, né, porque no beiral aqui eu tenho que finalizar da melhor forma possível, e o defeito jogar para lá. Mesmo que eu venha cobrindo a telha de lá para cá, eu tenho que finalizar aqui com a telha inteira e jogar a diferença para lá. Por isso que é importante você fazer a galgação, porque qualquer diferença você pode tirar essas 2 fileiras de novo, reajustar novamente para dar certo. Vamos supor, quando eu inicio pelo lado direito, porque depende da telha, né? A telha aqui tá para sempre, ela vai começar, vai ser colocada da esquerda
para a direita. Então se eu fosse um telhado do outro lado, como aquele de lá, ó, do outro lado do telhado lá, eu tenho que começar do lado direito. Então o que acontece? Se eu vinha colocando de lá a telha, e aí ela, por exemplo, finaliza desse jeito aqui, ó, né? Não tem como eu colocar um corte aqui. Então é melhor que eu finalize aqui direitinho e jogo o corte para lá, né? Que ela fica debaixo do roof, da parede. Então por isso que a gente procura fazer sempre essas duas primeiras. Então vou colocar essas duas primeiras até o final. E aí na sequência a gente vai subindo para cá, né? Já alinhando tudinho. Coloca uma linha na alho, né? Para poder deixar bem alinhadinho. Essa primeira fileira, quem manda é o beral, né? Aqui, ó. Tem que deixar o beral bem certinho para ficar retinho até lá em cima. Então eu finalizei a colocação das duas fiadas até aqui no final. Veja como é que ela finaliza aqui, tá? Ó, como aqui tá do lado da parede, né? Só fazer o corte, colocar aqui, o rufo vai cobrir, porque o rufo vem até aqui, tranquilo, certo? E aí depois a gente faz o cortezinho aqui para poder finalizar. Aqui a gente coloca o pedacinho aqui, chumba ou parafuso. Geralmente ele é parafusado, essa última pontinha aqui, ó, para ela não cair, certo? Aí como aqui tá debaixo do beral, tá tranquilo, né? Então por isso que a gente tem que fazer essa galgação antes, para não errar. E aqui eu tenho como optar, né? Se eu não gostar dessa finalização, eu vou puxar mais a telha lá, ou diminuir mais a telha, sempre dessa forma. Nessa primeira fileira que a gente vai subindo aqui, eu vou usar o beral como referência, tá? Meu beral é referência. Eu tô com a madeirazinha, você pode usar uma trena, tá? Ó, de 5 centímetros, bem certinho, tá vendo? Então eu já vou botando na medida, para ela não errar. Claro, o meu beral tá aprumado, se o beral não tiver aprumado, melhor colocar uma linha na alho, né? Então vem aqui, encaixo ela. Então vem aqui, né, ó, encaixo ela na posição, coloco na medida, ó, beral, certo? Coloquei na medida, tá vendo? E aí é só seguir todas elas usando o beral como referência. Mas também eu tenho a opção de botar uma linha na alho, que é o que nós vamos fazer aqui para você ver como é que a gente faz. Já coloquei a linha lá, ó, tá vendo? Alinhada mesmo no meio da calha da telha, pode ser também na parte de cima, eu prefiro na parte de baixo, ó, a terceira telha alinhada na mesma medida, ó. Tá vendo? E seguindo a linha do caipe, também você pode usar o caipe como referência. Esse caipe tem um pouquinho de tortura, tá vendo? Mesmo a gente colocando na linha, às vezes ele sai um pouquinho, né? Mas a linha na alho fica 100%. E aí eu coloquei aqui na galgação certinha, tá vendo? No meio da telha lá, no meio da calha da telha lá, no meio aqui, respeitando essa distância, né? Eu já coloquei os 5 centímetros aqui, ó. Então a distância que essas três telhas estão aqui é exatamente a mesma distância que está lá. Então vai ficar 100% alinhado aqui, ó. Mesmo assim eu venho olhando pro beral, né, para poder ver se está ok. É assim que a gente deixa o telhado bem alinhadinho, colocando a linha. Então eu vou puxar essas 3 fileiras aqui. Quando eu for puxar outras fileiras aqui, eu já vou colocar a linha na alho de novo também, tá? Vamos terminar de espalhar o resto da telha aqui. E aí vamos colocar essa daqui seguindo a linha aqui para você ver como é. Aí essa daqui eu posso tirar, né, que elas estão aqui só mesmo para uma referência, para não me atrapalhar, né? Eu deixo essa daqui segurando, que já está bem alinhadinha aqui. Agora vamos colocar. Seguindo a referência, sempre na medida aqui, né? Que é a primeira, para poder ficar bem certinho no beral. E seguindo a referência aqui, ó, da linha na alho. E aí é só seguir até em cima, não tem erro. Já finalizei aqui, né? Alinhando as primeiras fileiras. Toda alinhada aqui pelo beral lá retinho, né? Retinho lá pelo beral, tá vendo? Certo? Toda a mesma medida. E aí alinhando aqui também pela linha na alho, né? Agora nós vamos iniciar outra colocação lá pra cá. Vamos espalhar as das telhas aqui, colocar a linha, né? E vir subindo. Aí o processo é o mesmo para todos, né? Só colocar a linha na alho aqui mais aqui para poder ter a referência e a gente sobe para ficar alinhadinha. Só estamos quase concluindo aqui, pessoal, já a colocação das telhas. Demora maior é subir a telha, né? Nem cobrir é bem rápido, mas subir, a telha é bem pesada, só dá para subir 4 telhas no carretel. Vamos iniciar a colocação da telha aqui do telhado na frente. Nós estamos subindo a telha, né? E aí vamos espalhando os montinhos e já começar. A gente vai começar dali,
né? Porque a gente precisa que a telha finalize aqui bem certinho no beiral, certo? Só que essa telha, ela é sempre colocada da esquerda para a direita. Então nesse caso, se eu for colocando daqui, eu vou ter que todo tempo colocando a telha por baixo aqui, certo? Ó. Só esse detalhezinho aqui da diferença daquele outro telhado que a gente fez. Mas basicamente é isso. Então a gente vai colocar as primeiras telhas aqui. E aí quando a gente for começar para lá, a gente encaixa ela aqui. Somente a última, né? Porque a gente vem todo tempo trazendo aqui. E aí só encaixando ela aqui do mesmo jeito que a gente fez o outro telhado, no mesmo princípio. Fazer a mesma coisa, né? Fazer a primeira fileira aqui. E aí a gente vem subindo com as outras fileiras até lá em cima, certo? Vou iniciar ela assim, porque eu quero que ele finalize aqui, ó, bem certinho com o beiral. Finalizamos colocar as 4 primeiras fileiras aqui, né? Até o final aqui. Até aqui de baixo. Agora é só começar lá de novo, né? Começa bem daqui assim, vem jogando ela para debaixo dessa daqui. Justamente porque a gente não quer iniciar de lá, porque acho que a gente queria que finalizasse aqui nesse jeito aqui, ó. Terminando a telha inteira para jogar o pedaço ali pro final. Por isso que a gente tá fazendo desse jeito aqui. Colocamos outra fileira aqui, né, com 4 telhas, e aí a gente vai subindo, colocando do mesmo jeito que a gente fez a primeira até o final. O processo é esse, é bem simples. Só ir colocando, né, procurando deixar sempre alinhada, tá? Ela tem que ficar bem alinhadazinha. A primeira a gente alinhou pelo beiral, então ela vai seguindo a sequência do beiral. Mas se ela estiver desalinhando, é só colocar uma linha nylon, né, do mesmo jeito que a gente colocou no outro telhado. Só colocar a linha nylon, né, até aqui em cima, e deixar ela bem alinhadazinha. Nesse caso aqui a gente não tá botando porque a gente já tá seguindo o alinhamento do beiral. Colocamos todas as telhas, já tá finalizado. Essas telhas que tem pequenos quebradinhos como essa daqui, ó, algumas a gente já reserva aqui justamente para fazer os recortes daqui, ó. Só vim medir aqui, no caso essa telha da frente ela entra por baixo aqui, então eu tô com medida aqui 21 centímetros. Eu venho e meço, né, colocar na posição que vai ser encaixada. Começa aqui 21 centímetros. É mesmo que eu já marquei, né? Marca em cima e marca embaixo. E aqui com a madeirazinha faz o risco, passar a serra mármore cortando e acertar. E vir encaixar. Agora já cortamos, né? Só vem aqui encaixar ela. Ok? Pronto, agora é só encaixar ela aqui, né? Só cortar ela, todas elas, né? E encaixando aqui os pedaços. O processo é o mesmo para todas. Só medindo, né? Mede o tamanho que precisa, corta. E vem encaixar ela aqui, ó.
Ele já fez o corte aqui também. Fez o corte passando, ó, os 5 centímetros para cima do beiral, para proteger o beiral. E aí já fez o corte, aí só fazendo o corte e encaixando, né? Aqui quando for botar o rufo vai cobrir até aqui a canaleta, não tem perigo de vazar. Os cortes já estão tudo finalizados, agora é só colocar o rufo. Se você quiser ver vídeo sobre colocação de rufo, vou deixar um aqui no card e também aqui na tela final. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.